Tá ali. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Semana passada falou de quê? Quais são os livros que a gente tratou semana passada? Você lembra? Ruth, Juízes e Josué, né? Hoje nós vamos falar do 1º e 2 Samuel. Eu acredito que a gente não vai conseguir falar mais do que isso, porque a história é muito extensa que está contida nesses 2 livros, né? Vamos orar primeiro, tudo bem? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estar aprendendo mais um pouco da sua poderosa palavra. Fale conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir em nome de Jesus, que nós venhamos sair daqui, Deus, entendendo mais um pouco da sua palavra, Deus, para poder ensinar, fazer discípulos e transbordar em nome de Jesus e colocar em prática em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos tratar, né, hoje a respeito da história contida nos 2 livros de Samuel, né? Quando nós falamos a respeito do livro de Samuel, devemos entender que, inicialmente, o livro de Samuel, ele era apenas um livro, tá? Ele era apenas um rolo de livro, um pergaminho de livro. Porém, quando houve a Septuaginta, todo mundo lembra da Septuaginta, ou Septuaginta? Lembra? Septuaginta foi um grupo de pessoas, né, mais ou menos 74 anciões das tribos de Israel, que se uniram para poder fazer a tradução da Bíblia, né, ou do Velho Testamento, que era conhecido como Tanakh, né, e eles fizeram a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. E quando eles fizeram a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, eles então fizeram essa divisão dos livros, né, inclusive os livros de Samuel. Eles dividiram entre 2 livros, né? Até porque, pensa um livro só. Era um rolo grandão, um livro grandão, então para manusear ele tinha uma dificuldade maior, para guardar o livro tinha uma dificuldade maior, para poder localizar alguma coisa no livro tinha uma dificuldade maior, porque era um livro muito extenso. Aí a Septuaginta pegou e dividiu o livro em 2 partes. Aí que veio o 1º livro de Samuel e o 2º livro de Samuel. O autor, né, desses 2 livros, falando assim dos 2 livros de forma geral, que era um livro só, obviamente leva o nome de Samuel. Então, provavelmente 99% de chance que quem escreveu esses 2 livros foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio profeta Samuel. De fato que no final do livro, principalmente o 2º livro, relata a respeito da morte de Samuel, né? E a pergunta que gera, Samuel escreveu a respeito da sua própria morte? Não. Aí acredita-se que provavelmente quem escreveu foi o profeta Natan e Gate, né? Que escreveu a respeito da morte de Samuel e finalizou o livro de 2 Samuel, tá? Para quem não lembra, o profeta Natan, todos lembram quem foi o profeta Natan? O profeta Natan foi aquele que revelou o pecado de Davi, né? Aquele que conversou com Davi a respeito de tudo isso. Então, o livro de Samuel, vamos falar primeiro do 1º livro. O que trata o 1º livro de Samuel? O livro ele começa nos mostrando que naquele tempo não havia profeta em Israel, ou Deus não falava por meio de profetas, né, em Israel. Certamente o povo era submetido à autoridade de juízes, né, como a gente estudou semana passada, a autoridade de líderes que eram os juízes, né? Fala, Natalino. Tá seu filho, bom? Firme. Pega um livro para ele, por favor, dentro. Bom, você pensa. Então, quando tratamos, né, o livro, o povo de Israel era submetido aos juízes, né, naquela época, que eram líderes religiosos, políticos e militares que tinham o propósito de unir o povo para poder vencer uma guerra, para um determinado propósito, né? Até estudamos, e volto a falar, que não é só porque o líder foi usado por Deus, quer dizer que Deus aceitava a sua conduta. Nós vemos muito na época dos juízes
um líder sendo usado para um determinado propósito. Até dei um exemplo, repito o exemplo de Gideão, por exemplo. Gideão começou como um covarde, foi inspirado pelo Espírito Santo para poder vencer, página 15, não está lindo? Para poder vencer um exército lá de 30 mil homens apenas com 300, né? Foi uma bênção, Deus abençoou, Deus usou, Deus trabalhou na vida, através da vida de Gideão, mas vemos que no final da sua vida ele se entregou à idolatria, né, trazendo ídolos para o povo de Israel. Então um líder, Sansão, por exemplo, era um homem que fazia muitas coisas erradas, porém, teve um momento da sua vida que ele foi usado por Deus, né? Eu não estou aqui para falar dos erros dos juízes, mas só para você entender que não é só porque o Espírito Santo inspirou um líder para um determinado propósito, quer dizer que a sua conduta é aceita. Então, movimento não significa aceitação de conduta. A gente vê o pregador na igreja aí fazendo um movimento e Deus aceita toda a conduta do pregador. Não, não quer dizer que um pregador é santo por conta disso. Deus usa certas pessoas com um determinado propósito e não quer dizer que a pessoa é santa. Não pensa você, Deus está me usando, então quer dizer que Deus aprova o que eu estou fazendo. Não, tá? Deus usou a mula. Deus quer dizer que Deus aprovava a mula e ia levar a mula para o céu? Não. Deus usa pessoas com um determinado propósito. Assim era na época dos juízes. Então, na época de Samuel, o povo vivia na época dos juízes. Tanto é que Samuel foi considerado um juiz, praticamente o último juiz em Israel. Então, o livro de Samuel, ele trata dessa transição entre a época dos juízes até a época dos reis em Israel. Nós vemos que, inclusive, o livro de Samuel começa mostrando que Deus não falava, né, de forma abertamente com profetas, né, naquela época. A última vez que Deus falou foi com Moisés, né? Alguns líderes Deus falou, mas por meio de anjos, né, por meio de um general, por meio de um guerreiro, né, mas de forma direta foi só com Moisés. Então, naquele momento, a voz de Deus não era muito conhecida entre o povo de Israel. Nós vemos igual que a história e a primícia da história, né, começa a respeito de Samuel, igual que a primícia da história de Samuel, todos conhecemos. Samuel era filho de Ana, juntamente com Eucana, tinha Penina, que era uma das esposas de Eucana, e a Bíblia diz que de ano em ano, todo ano, naquele momento da história, só para a gente entender em que situação que o povo se encontrava, de ano em ano, Ana, Eucana e Penina subiam até a região de Siló, ou também conhecida como Shiló, né, para poder oferecer sacrifício ao Senhor e adorar o Senhor no seu templo. Por que em Siló? Porque naquele momento, a presença de Deus, ela se limitava na região chamada Siló. Se o povo quisesse adorar a Deus, subia até Siló. Quisesse falar com Deus, Siló. Ouvir Deus, Siló. Orar, Siló. A presença de Deus se limitava à região de Siló. Hoje sabemos que já não é assim. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? E se antes a presença de Deus era limitada, hoje nós temos total acesso à presença de Deus, independente do lugar em que nós estejamos. Mas naquele momento era Siló. Por isso que Ana, né, subindo até Siló, cansada de ver Penina ter filhos e ela não ter filhos, olha que interessante a história de Ana. A Bíblia diz que Deus cerrou a sua madre, né? Ana não nasceu estéria. Ana, ela não virou estéria por conta de um acidente. Foi Deus que a tornou estéril. Por quê? Porque lá na frente, sabemos que quando ela subiu até Siló, ela fez uma oração e dizia: Senhor, se tu me destes um menino, ele será teu, né? E a Bíblia diz que Deus abençoou Ana, Ana teve menino e devolveu para o Senhor em seu tempo Samuel. E Samuel foi criado no tabernáculo que ficava em Siló. Quando Samuel estava sendo criado em Siló, quem era o líder em Israel, não um juiz propriamente dito, mas um líder era o sumo sacerdote Eli. Por quê? Porque naquele momento o povo de Israel vivia em uma teocracia, né? Era um povo teocrático, é um povo que Deus era rei, o Deus era rei, era o líder, era Deus que controlava o povo, tudo que Deus falava o povo seguia, o povo servia, o povo fazia. Deus era o rei de Israel. Deus era o rei de Israel. Por isso que um líder de Israel era um líder religioso, era um sumo sacerdote. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele tinha esse contato com Deus.
Então ele pegava esse contato com Deus, transmitia para o povo, e o povo seguia o sumo sacerdote, né, fielmente. Tanto é que a Bíblia diz que os dois filhos de Eli, que eram Ofni e Finéias, começaram a sair da presença de Deus e começaram a quebrar certos princípios, né? E o povo seguia, o povo continuava seguindo. Por quê? Porque eles eram sacerdotes, eles tinham respeito do povo, eles tinham autoridade sobre o povo, já que Deus era o rei em Israel, né? E como é que continua a história? A Bíblia diz que Samuel foi levado para o tabernáculo e estava sendo criado no tabernáculo. Só para os irmãos terem uma ideia de como o povo não conhecia a voz de Deus, Deus chamou Samuel quando ele estava dormindo, né? Samuel não entendeu, peraí, quem está me chamando? E correu para ele e falou, o senhor me chamou? Não, não fui eu não. Aí voltou, Samuel, voltou ali, o senhor me chamou? Não, não fui eu não. A terceira vez ele voltou para ele, o senhor está me chamando aí quando está dormindo, está ficando doidão, porque eu estou ouvindo uma voz. Aí ele falou, não. Aí ele entendeu, vai para a cama, porque quem está te chamando é o Senhor, né? Quando te chamar, responde, eis-me aqui e fala que o teu servo ouve, né? Foi aí que Deus voltou a falar por meio, de forma direta e usando o profeta Samuel. A Bíblia diz que Samuel, ele crescia junto com os filhos de Eli. Só que os filhos de Eli, eles cresciam quebrando princípios. Qual princípios que eles quebravam? Né? O povo ia lá oferecer sacrifício ao Senhor. Em vez deles oferecerem sacrifício, eles comiam a carne do que o povo oferecia sacrifício, além de se deitar com as mulheres que serviam no templo, né? Eles estavam totalmente fora dos padrões e dos princípios da lei do Senhor. Samuel não, a Bíblia é bem clara em dizer que Samuel crescia cheio de graça, cheio de sabedoria. A fama de Samuel se estendia por todo o povo de Israel, todos conheciam ele e estavam sabendo como ele era profeta, ok? Só que em um determinado momento da história, o povo decidiu enfrentar os filisteus, né? Aí, quando eles decidiram, eles perderam para os filisteus, sabemos a história, e Ofni e Finéias, juntamente com o povo de Israel, eles tratavam a presença de Deus como um troféu, né? Como uma arma secreta, uma arma especial. Eles perderam a Primeira Guerra, o que eles pensaram? Vamos. Nós lembramos aqui de antigamente, do povo hebreu, quando eles iam para a guerra, eles levavam a presença de Deus e Deus abençoava, Deus protegia, Deus dava força para o povo. Vamos fazer o seguinte, vamos lá em Siló, pegar a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança era a personificação da presença de Deus na terra, tá? Por onde a arca passava, Deus passava. Onde a arca estava, Deus estava. Onde a arca ficava, Deus ficava. Era a personificação da presença de Deus na terra. Vamos lá pegar a Arca da Aliança e levar para a batalha. Eu duvido que Deus não vai nos abençoar, né? Tratava a presença de Deus como um troféu, como uma arma secreta, né? E sabemos que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Não adianta você querer usar Deus como um amuleto se você não tem uma vida com Deus. E o povo tentou fazer isso. Vamos usar Deus como uma arma, mas não tinha vida com Deus, né? E foram para a guerra achando que ia vencer. E eles perderam a guerra, perderam a Arca da Aliança. Ao perder a Arca da Aliança, os sacerdotes Ofni e Finéias morreram. Chegou notícia para Eli que o sacerdote morreu, Eli também morreu, e morreu todo mundo. Só ficou Samuel e um povo todo sem esperança, perdeu a presença de Deus, e por aí vai, tá? Foi aí que Samuel começou a ganhar notoriedade, tá? Ele começou a ser conhecido mais ainda, ele começou a crescer. 20 anos depois, Samuel, ele decidiu trazer à tona a presença de Deus para o povo de Israel. Foi quando o povo decidiu orar, decidiu voltar em comunhão com Deus, voltar a ter, seguir os princípios bíblicos por meio do profeta e agora líder chamado Samuel. E foi neste período em que o povo cansou de viver daquele jeito. Como é que o povo vivia? Tinha um líder, o povo servia a Deus. O líder morria, o povo se entregava às paixões infames e virava idólatra. Aí aí o povo era perseguido pelos cananeus, aí levantava o líder de novo, aí o povo servia a Deus, aí essa bagunça danada, né? É um rodízio. Aí o povo cansou disso, a gente é desunido, porque naquele momento, naquela época, o povo era totalmente desunido, era 12 tribos separadas, divididas,
se uniam para um determinado propósito, mas cada tribo tinha seu líder, cada tribo tinha seu ancião, cada tribo tinha seu chefe, né? Aí eles cansaram, não, a gente precisa ser igual às outras nações, né? Eles já eram, né? Não igual a outras nações, mas melhores, porque eles tinham Deus como rei, Deus como centro. Só que o povo cansou da teocracia. O povo, a gente precisa ser um povo que tem um rei, igual às outras nações. A gente precisa ter rei, igual aos outros povos. A gente precisa ter alguém para reinar, para liderar sobre nós. Foi quando ele falou com Samuel, a gente cansou de tudo que está acontecendo aí, a gente precisa de um rei, né? Samuel foi consultar a Deus, triste por isso, né? Porque Deus era rei em Israel, triste por isso. E então Deus permitiu com que eles tivessem um rei. Foi quando Deus escolheu Saul como rei em Israel. Eles preferiam Deus, né? Um rei de carne e osso, né? Foi quando Saul foi escolhido, né? Saul é da tribo de Benjamim, filho de Quis, né? E pensa um homem alto, bonito, esbelto, um homem que você olha para ele e fala, esse homem é de guerra mesmo, forte igual a Natalina, assim, né? Forte. Eu penso, esse homem é de guerra mesmo, esse homem é corajoso mesmo. O povo encheu os olhos e falou, é um homem perfeito para nós, né? Isso aí vai liderar nós em guerra, em batalha, nós vamos nos tornar um grande povo, né? Assim como as outras nações, nós seremos muito poderosos, né? E Saul era um homem humilde, tá? Ele começou como um homem humilde, começou como um homem aceitando a responsabilidade que ele teve, um homem que servia a Deus, um homem que buscava a Deus, tanto é que a Bíblia mostra em alguns textos que Samuel amava Saul, né? Era um discípulo para ele, né? Saul, então começou como homem. Só que conforme o tempo, Saul, ele trouxe muita paz para o povo de Israel. Ganhava guerras, tinha muitas vitórias, unificou, enfim, o povo de Israel, que era um povo muito desunido, unificou, enfim, para vencer batalhas, vencer guerras, e foi, com o tempo, se tornando um grande rei. E conforme ele se tornava um grande rei, ele acabou se perdendo em suas... não sei se é a palavra certa, mas em suas ações, né? Ele se tornou um homem orgulhoso, foi se tornando um homem bonzão, um homem que sabia de tudo, que poderia vencer qualquer coisa, que ninguém tiraria ele do trono. Começou a se tornar um homem poderoso por conta disso, né? Um homem orgulhoso, achando que não precisava de mais ninguém. Um homem que se tornou num patamar tão alto que no entendimento dele, eu estou mais próximo de Deus do que qualquer um. Ninguém está mais próximo de Deus do que mim, né? Por quê? Porque naquela época as pessoas elas mediam a aproximação de Deus por meio de vitórias, por meio de conquistas, por meio de boas ações, né? Quanto mais vitórias você tem, mais Deus tem te abençoado, né? Quanto mais guerras você vence, mais Deus tem te abençoado. Quanto mais próspero você é, mais Deus tem te abençoado. Esse era o entendimento. Tanto é que quando Jesus veio, Jesus ele custou quebrar esse entendimento do povo. Uhum. É normal. Isso que eu vou, nesse exemplo que eu vou chegar. O exemplo, Jesus ele custou quebrar a mente do povo quando ele veio, as palavras, por isso que Jesus não foi aceito, nem pelos seus discípulos. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, quando Jesus falou, é isso que Jesus pregou para nós durante 3 anos e a gente não entendeu, mas custou entender. Tanto é que chegou um rico perto de Jesus, um jovem rico, falou, Senhor, o que eu preciso fazer para seguir o Senhor? Os discípulos até olhado aqui e falou, nada, o homem já é próspero, abençoado, tudo, o homem já tem tudo que precisa. Por quê? Porque prosperidade é sinal de bênção de Deus, o homem já tem tudo que precisa. Aí Jesus, não, tu segue os mandamentos? Sim, senhor, todos os mandamentos, desde a minha mocidade, obedeço pai e mãe, não mato ninguém, eu não roubo, não adultero, todos os mandamentos. Bom, falta um, qual? Vende tudo que tem, dou para os pobres, e então me segue. A outra ficou entristecido, foi falando, esse Jesus é diferente do que, esse Messias é diferente do que eles pregaram para mim um tempo atrás.
Aí os discípulos ficou maluco, tanto é, só para terminar, tanto é, que assim que ele saiu entristecido, o discípulo procura saber, mas, senhor, mas, por que o senhor dispensou o homem ali, né? Ele tinha dinheiro, não entendia a palavra que você falou. Aí que Jesus explicou. Tanto é que essa explicação de Jesus veio depois dele liberar o jovem rico. Qual que é a explicação de Jesus? É mais fácil um camelo passar no fio de agulha do que um rico entrar no reino do céu. O que Jesus quis explicar para eles? Que o dinheiro tira o seu foco, né? É claro que não é que o dinheiro tira o seu foco, né? Não é errado ter dinheiro, né? Mas o dinheiro te dá muitas oportunidades mundanas que se você não tiver dinheiro, não tem. Entendeu? Aí o dinheiro te tira facilmente do foco se você não tiver um foco, ok? É isso que Jesus quis explicar. Você acha que não precisa ir na igreja mais? Você não acha que não precisa fazer as coisas mais? Né? Em vez de ir para a igreja, vai para a praia, porque você tem dinheiro para ir para a praia. Né? Ué. Isso, Deus passa a ser o seu. E a pessoa acha que. Por isso que o evangelho, ele em parte é mais simples, em parte ele é mais complexo. Por quê? Porque o evangelho não é só questão de obras, é muito mais do que isso, é questão de fé, né? Aí as pessoas olham para essa questão e falam, ah, mas eu faço tudo certinho, igual o jovem rico, eu não faço nada de errado, não erro, tal coisa, mas não tem coragem de sacrificar certas coisas na sua vida em prol do evangelho, em prol de Deus. Aí que entra o erro, né? O evangelho falso, né? Um exemplo claro, muitas pessoas saem falando aí que esse negócio de igreja pedir dinheiro, de dar dízimo é ruim, dar dízimo tal, não precisa disso. A igreja não precisa do dinheiro de ninguém mesmo, não. Né? A igreja não precisa do seu dinheiro mesmo, não. Se você não ajudar a igreja vai continuar crescendo. Né? Se você não ajudar o evangelho vai continuar crescendo. Deus não precisa do seu dinheiro. Quem precisa dar o dízimo é você, não é a igreja, não. Por quê? Porque quando você dá o dízimo, falando de dinheiro ainda, nesse ponto, quando você dá o dízimo, você está falando, Deus, ó, você quer meu sustento, meu ganha-pão, mas ó, o Senhor é mais importante na minha vida do que esse dinheiro aqui, né? Eu vivo sem o dinheiro, mas sem o Senhor, eu não vivo não, tá? Por quê? Porque Deus honra o sacrifício. Não adianta falar, mas eu me sacrifico a Deus tal, mas quando toca alguma coisa que você gosta e que mexe, né? Por isso que Deus pediu um filho para Isaac, né? Falando nessa mesma linhagem, para Abraão. Por isso que Deus pediu um filho para Abraão. Por quê? É o filho que ele mais amava, o filho era endeusado, é um filho esperado a vida inteira. E quando o filho veio, ele tratava o filho como se fosse um Deus. Por quê? Porque era tudo o que ele sonhava. Aí Deus, ó, me dá ele. Ah, mas porque Deus é um assassino, Deus mataria o filho da pessoa que ele mesmo Deus. Não, Deus que falou, não, eu quero ver seu sacrifício. Deus não precisa provar ninguém. Então a prova de Deus não é para provar para ele que você é fiel, é para provar para você que você é fiel, não para provar para ele, ok? Isso, ele já sabe que tu vai... E sabia que Abraão ia dar o Isaac, né? Mas ele fez questão de provar para mostrar para Abraão, tá vendo, Abraão? Você saber que eu sou Deus e sei quando eu quiser. Por quê? Porque Deus age antes das coisas piores acontecerem. Tá? Você fala, por que Deus vai fazer isso hoje? Porque ele sabe que lá no dia de manhã, se continuar do jeito que está, a chance de você se perder vai ser muito grande. Aí Deus age antes de você se perder. Antes de você se perder, Deus age. Okay? É isso que ele fez com... Mas enfim, né? Aí com o tempo Saul foi se tornando um homem orgulhoso, um homem soberbo, né? Como digo, naquele tempo as pessoas acreditavam que quanto mais conquista você tem, mais próximo de Deus você está. Aí foi aí que ele começou a se perder por conta do orgulho. E um dos primeiros fala de dois pecados mais conhecidos de Saul. O primeiro pecado mais conhecido dele foi quando ele precisou oferecer sacrifício ao Senhor, né? E quem podia oferecer sacrifício naquele tempo? Um sacerdote. E quem que era o sacerdote? Samuel. Samuel era o sumo sacerdote. Samuel que tinha que oferecer. Ele precisava oferecer sacrifício ao Senhor, né? Normal, anualmente o povo oferecer sacrifício ao Senhor. Precisava oferecer sacrifício. Só Samuel podia. Aí ele ligou para Samuel lá, né? Samuel, tô te esperando aqui, se oferecer sacrifício aqui. Tá todo mundo esperando aqui. Samuel, não, já tô chegando, tá? E espera, Samuel não chega, e fica entediado, cadê o raio do profeta, do sacerdote, precisamos oferecer sacrifício, o povo tá me esperando aqui, e ele não chega, ele quer saber? Eu sou rei,
eu estou próximo de Deus, Deus tem me abençoado, Deus me ungiu, né? Porque Saul era um homem ungido por Deus para fazer a obra, tá? Então, cuidado, né? Todo mundo que é ungido quer dizer que está bem de bem com Deus. Deus ungido para isso, eu vou oferecer sacrifício, Senhor, né? E foi lá e desobedeceu uma das leis mais importantes em Israel, ok? Não é que é errado outra pessoa oferecer sacrifício a Deus, mas Deus, ele tem leis estabelecidas. É mesmo um exemplo claro, um exemplo, né? Eu tenho uma menina, tenho uma filha. Se eu virar para ela e falar assim, não risca a parede, né? Agora ela tá novinha ainda, vai crescer um pouquinho, né? Eu falar para ela, não risca a parede. Eu sair de casa, eu voltar para casa, ela riscar o chão, eu vou brigar com ela porque ela riscou o chão? Não, porque ela não desobedeceu a minha palavra. Mas se ela riscar a parede, eu vou brigar. Por quê? Porque desobedeceu. Então Deus é assim. Não é que é errado. A gente vai ver mais para frente algo que Davi cometeu, por exemplo, que foi um erro. Não que é errado, é que é lei do Senhor. Se é lei do Senhor e se é palavra, desobedeceu a palavra, é punição, ok? E Saul desobedeceu uma palavra direta. Não é para outro oferecer sacrifício a não ser um sumo sacerdote. Fala, filho. Sair da norma da igreja. Tem que seguir a lei. O ministério não passou, o presidente liberou. Não, mas quando a gente fez o compromisso, não fez pastor. A disciplina administrativa tinha que cumprir a lei do ministério estava ali. Então, você não cumpriu o seu trabalho, você não obediente. Verdade, melhor. Aí, ele ofereceu sacrifício, sim. Ele ofereceu sacrifício, Senhor, errado. Foi aí que surgiu a famosa frase, igual a frase que a gente fala até hoje. Samuel chega lá, Saul fala com ele, ó, eu ofereci sacrifício. Eu liguei para você mais de 10 vezes, você não atendeu uma ligação, eu não aguentei esperar, eu ofereci sacrifício. Aí foi quando Samuel falou, tá ficando maluco, é uma lei direta do Senhor, tu errou. Aí, mas eu ofereci para o Senhor. Nem tudo que parece ser bom é bom, né? Não adianta nada você fizer coisas boas se você desobedecer a palavra do Senhor. Mas eu estou para o Senhor não tá. Aí foi quando surge a maior frase, né? Uma frase muito conhecida que eu falo até hoje. Obedecer é melhor do que sacrificar. Foi aí que Samuel fala com Saul. Saul, obedecer a palavra do Senhor é melhor do que sacrificar. Foi o primeiro erro cometido por Saul. Aí Samuel deixou passar. Aí tem o segundo erro, né? O Saul precisava ir para uma guerra, né, contra os amalequitas. Deixa eu ver se eu lembrar. Isso, amalequitas, né? Aí o que Deus falou com Samuel? Samuel falou com ele, Saul, vá lá e mata todo mundo. Eu não quero nenhum espólio de guerra, não quero troféu, não quero ninguém. Quer que você mata todo mundo, inclusive os gados. Ok? Eu acho. Primeiro, né? Sobre o primeiro pecado dele, que oferecia sacrifício, não veio essa frase, obedecer melhor que sacrificar, né? Sobre o primeiro pecado, veio uma punição para o pecado dele. Qual que é a punição dele? Que seu reino não subsistirá para sempre, né? Foi essa punição sobre o primeiro pecado. O segundo pecado foi quando Deus mandou ele matar todos os amalequitas, inclusive os gados, né? E ele falou, não, tá, beleza. Chegou lá, ele viu os gados bonitos, saudável, matou todo mundo, mas poupou a vida do rei amalequita. Para quê? Para envergonhar ele perante todo mundo, trouxe ele igual escravo perante todo mundo vê que Saul é um grandão, tá por cima dele, e existe uma palavra de Deus contra isso, né? Eu acho que é em Salmo, né? Que aquele que ri da desgraça do seu inimigo sofrerá 2 vezes pior aquilo que o seu inimigo sofreu, né? Deus fala bem claro sobre isso, né? Deus vai punir aqueles que ir contra os que pertencem ao Senhor. Mas se aqueles que pertencem ao Senhor rir da punição que Deus deu para aquele inimigo, vai sofrer 2 vezes pior. Existe uma palavra assim, é claro que eu falei com as minhas palavras, né? Aí ele salvou os gados e o rei.
né? Chegou lá, Saul chegou lá, foi até engraçado. Samuel chegou lá, conversando com Saul, começou a ouvir um barulho de ungido, um barulho de uns bezerros, dos boi, e perguntou, mas esse barulho aí estranho? Não, não é nada, não, mas ouvi um barulho aí, ungido e tal. Ah, Samuel, eu vi uns negócios lá, eu trouxe para cá, mas Deus mandou matar todo mundo. Aí ele, mas eu trouxe para oferecer sacrifício. Mentira, né? Mas eu trouxe para sacrificar o Senhor. Vamos juntar tudo agora, oferecer sacrifício, holocausto ao Senhor, algo bonito, tal. Deus vai gostar do cheiro suave. Aí quando Samuel pega e fala com ele, obedecer é melhor do que sacrificar, ok? E eu não encontrei, principalmente em Samuel, texto falando que o nome de Saul foi riscado do livro da vida por conta disso, ok? Mas enfim, né? Ele errou e por conta disso, a partir deste último erro cometido por ele, o que Deus fez? Deus retirou de Saul o Espírito Santo, ok? E veio um espírito ruim da parte de Deus. Existem várias ideias a respeito desse espírito ruim, tá? Provavelmente não é que Deus não mandou demônio para Saul, tá? Esse espírito ruim provavelmente é um espírito de tristeza, de angústia, de dor por aquilo que ele cometeu, né? Na verdade, esse espírito ruim é a falta do espírito bom, né? A falta do Espírito Santo, né? Que veio sobre a vida de Saul. Foi quando o Espírito Santo foi retirado de Saul. Lembra que nós comentamos que no Velho Testamento como é que funcionava a ação do Espírito Santo? O Espírito Santo não habitava igual hoje em dia. Hoje em dia ele habita em todos que servem a Deus, né? Se aceitou Jesus de forma sincera, você já recebe, já é selado pelo Espírito Santo. Mas naquela época não, ele descia de tempos em tempos em pessoas específicas para propósitos específicos. Então, para que o Espírito Santo pudesse entrar em Davi ou em outro rei, ele precisou sair de Saul, tá? Foi quando o Espírito Santo se afastou de Saul por conta do pecado que ele cometeu e então o seu reino foi só decaindo. Quer falar, Davi? Então, basicamente, de forma resumida, mas de forma também muito explicada, essa é a história de Saul como rei em Israel, tá? Mais na frente nós vamos dar uma ênfase maior a respeito de como ele morreu e tudo, né? Mas isso aqui é acerca de Saul, tá? Acerca de Davi, quem era Davi, tá? A gente só vai falar quem era Davi, depois a gente entra na história cronológica de um por um, tá? Davi, ele era um homem, todos nós conhecemos a história, um homem conhecido na Bíblia como homem segundo coração de Deus, tá? Apesar de vários erros e defeitos cometidos por ele mesmo, tá? Davi, eu quero só apresentar algumas curiosidades. Davi era filho de Jessé, o belemita, ok? Da tribo de Judá, né? Qual que era a aparência de Davi? Era ruivo, de boa aparência, formoso, pastor de ovelha. Davi não tinha aspecto nenhum de rei. Enquanto Saul era um homem esbelto, bonito, grandão, Davi, não é que Davi era feio, não, tá? Davi era bonitinho, era ruivinho, sarnentinho, ele é bonitinho. Só que é que cara de bonzinho. Você olha para um rei, o rei tem cara de bravo. Saul tinha um cara de bobinho. Davi tinha cara de bobinho, né? Um cara de sonso, que esse cara de bonzinho demais. Esse cara que você olha assim, não, esse cara não faz mal para ninguém, não. Ele é muito bonzinho, né? Esse era o aspecto de Davi. Não tinha cara de rei. Ele foi ungido, né? Como rei em Israel, aproximadamente quando ele tinha 17 para 19 anos, no mesmo ano em que o rei Saul foi rejeitado, mesmo ano que houve o pecado e Saul foi rejeitado, Davi foi ungido como rei em Israel. Isso é interessante, por quê? Porque primeiro Deus rejeita um para ungir o outro. Primeiro Deus derruba um para levantar o outro. A gente vai ver na história de Davi que é interessantíssima para ele virar rei, que em nenhum momento ele usurpou o trono, mesmo sendo ungido para isso, ok? Então Deus ele não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus que vai causar uma rebelião na igreja ou levantar um sabendo que o outro está lá na frente. E hoje acontece muito dentro da igreja, né? Gente que levanta e fala que foi levantado por Deus, ungido por Deus, aí monta a rebelião, vai contra o pastor, abre uma outra igreja e tum, e pá, e pronto, e fala que Deus está com ele. Aí a gente fica nessa, mas Deus está com fulano que saiu ou Deus está com fulano que ficou? Entendeu? Deus não é um Deus de confusão. Deus, para levantar um, ele vai tirar o outro.
ok? Deus não derruba ninguém por meio da mão de outro, ok? Isso, Deus não é um Deus assim, Deus não é um Deus de confusão. Okay? Existe uma grande ideia de que Davi era bastardo. Quem já ouviu isso, levanta a mão, fala eu. Bastardo, filho ilegítimo. Não. É tipo filho de uma prostituta, filho de um amante. Tipo filho de um amante. Né? Bastardo é isso, é tipo filho de um amante, filho ilegítimo, bastardo. Tecnicamente é filho ilegítimo. Pode ser adotado, pode ser filho rejeitado, pode ser filho de outra mulher, né? Tudo rejeitado. Existe uma grande ideia de que, e eu já ouvi isso a vida inteira, que Davi era o filho bastardo. Quem fala isso usa, inclusive, Salmo de número 51 para dar autenticidade a essa teoria, né? Por quê? Porque lá em Davi fala que em pecado eu fui formado, em pecado eu fui gerado, em pecado eu vim, né? Aqui olha para esse texto e fala, não, Davi nasceu por meio de um fruto de um pecado, né? Jessé com uma mulher legítima, né? Uma mulher, uma amante que não era sua esposa, gerou Davi. Só que por que Davi usa esse termo? Por conta do mesmo termo usado por Paulo lá no Novo Testamento. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Davi, ele não diz esse termo porque ele é fruto de um pecado. Davi, ele diz este termo por conta do pecado original do ser humano, que todos nós nascemos em pecado. O único jeito de nos livrar desse pecado é como? Aceitando Jesus, tendo fé em Jesus. Por isso que o que salva é a fé em Cristo Jesus e o sacrifício que ele cometeu na cruz. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E se Jesus morreu, Jesus pagou o nosso salário. Se Jesus pagou o nosso salário, o jeito de ser salvo é por meio de Cristo. Não existe outra maneira de ser salvo, a não ser eu nunca vi Jesus, não sei quem é Jesus, não aceitei Jesus, mas eu faço boas coisas. Não vai ser salvo. Porque a salvação é Jesus. Tá? É por meio do sacrifício de Jesus. Ponto final. Então, Davi, quando ele fala no Salmo 51, que em pecado ele foi formado, em pecado foi gerado, ele está tratando do pecado original. Ok? Outra ideia de que eles afirmam que Davi era bastardo é que alguns textos midráshicos, tá? O que são textos midráshicos? São textos da tradição judaica, tá? Falam o nome da mãe de Davi. Eles até falam que é Nitzevet, né? E falam que era uma mulher, né, amante de Jessé e por aí vai, tá? Por isso que tratam Davi como bastardo também, tá? Porém, o nome da mãe de Davi, né, e desses textos midráshicos não é confirmado na Bíblia Sagrada. Por que eu acredito que Davi não era um filho bastardo, e sim um filho legítimo? Primeiro, genealogia. Filho bastardo não tem genealogia. Davi tinha genealogia. Davi era conhecido como filho de Jessé, Jessé filho de... Segundo, a própria filiação dele é Jessé. Quando eles falavam de Davi, falavam o quê? Não, quem que é esse aí? Não, é o filho de Jessé, o belemita, né? Davi tinha pai. Se Davi tinha pai, ele tinha genealogia, tinha filiação. Se Davi tinha genealogia, ele não era ilegítimo. Pelo contrário, era legítimo filho de Jessé. Ok? Ele poderia ser o menor, o mais menosprezado, né? Como ele era um rapaz de gentil aspecto, de boa aparência, não era um rapaz de guerra, talvez Jessé achou melhor ele ficar no campo cuidando das ovelhas, e os outros filhos traziam mais orgulho para ele, aí por isso que ele mandava os outros filhos para a guerra, tá? Mas ilegítimo, Davi não era. Okay? Eu acho que é a questão do tempo que é, isso. Só que era vergonha para o pai. Era vergonha para o pai. Como era vergonha para o pai ele não colocaria na sua genealogia a Davi. E o pai não colocaria que ele era o filho legítimo dele. Ia tratar ele como se fosse escravo, como se fosse um servo, como se fosse qualquer um. Um exemplo claro disso foi até para ele e até os seus irmãos na guerra. Né? Jessé juntou lá um pouco de queijo, um pouco de leite, leva para os seus irmãos lá na guerra. Ele não ia tratar os filhos de Jessé como irmão de Davi. Porque um filho ilegítimo era uma vergonha, principalmente na época. Hoje não, hoje algumas pessoas aceitam,
né, por conta da antropologia, humanismo, né? É uma vergonha você desprezar um menino, mas na época não. Na época você desprezar alguém era a coisa mais normal do mundo, principalmente se fosse um filho ilegítimo. Era a coisa mais padrão do mundo. E era vergonha do pai, principalmente na época, principalmente por ser filho homem, né? E por ser ilegítimo, eles não iam fazer questão, né? Se fosse uma mulher, né? Talvez, sim, mas homem principalmente. Por que homem? Porque o homem era orgulho para casa. Filho homem era orgulho para casa, né? E se ele nascesse de forma ilegítima, seria vergonha, seria o contrário de orgulho, ok? Agora a história resumida, né? E era um homem segundo o coração de Deus. Vamos ver que ele teve bastante erro, bastante defeito, porém isso não denigriu a sua imagem perante o Senhor, ok? Mais ou menos, tá? Vamos lá. A sua história, de forma resumida, tá? Davi foi ungido rei, como sabemos muito bem, estava cuidando, né, do campo, da ovelha de seu pai. E quando o Espírito Santo saiu de Saul, Saul frequentemente estava sendo atormentado por espíritos maus, né, espíritos ruins. Saul contratou vários músicos para cuidar, para poder se acalmar, né? Que ele ficava um cara muito nervoso, quebrava tudo, e ele ficava muito atormentado por isso. Contratou vários músicos para poder tentar se acalmar. Só que nenhum dos músicos conseguiu acalmar Saul. Só que ele ouviu que havia a história se ligando. Havia um menino, né? Um exemplo disso também, que ele era um filho legítimo. Senão ele nem ia lembrar do menino como filho de Jessé, o belemita. Ele sabia que havia um menino em Belém, né? Chamado Davi, filho de Jessé, que tocava harpa muito bem. Ele falou, não, chama ele então para tocar harpa aqui. Né? E Davi começou a tocar harpa no trono, né? Lá na sala do trono. Quando ele tocava a harpa, o espírito mal que estava sobre Saul se afastava sobre Saul. Então Saul conhecia Davi, porque Davi ia constantemente no reino, e quando Davi ia no reino, Davi já havia sido ungido como rei, tá? Saul não sabia, ninguém sabia, até porque Saul soubesse, Saul ia mandar matar ele, né? Ninguém sabia, ele não podia contar para ninguém, até os irmãos dele escondiam isso, né? E ele tocava frequentemente a harpa no reino. Em uma certa feita, né? Mais para frente, né? Sabemos que os seus irmãos estavam em guerra. Davi foi levar queijo e leite, né? Entre outras coisas, para os seus irmãos na guerra. Chegou lá, ele ficou assustado, surpreso. Não ficou surpreso por conta do exército filisteu, ficou surpreso por conta do exército de Deus, né? O exército de Israel. Que estava um homem grandão lá no meio do campo falando, ó, quem vai me enfrentar aqui, né? E afrontando o Deus de Israel, e pá, o seu Deus não é ninguém, o meu Deus é forte. Aí Davi ficou abismado aqui, um monte de homem escondido, que é tudo povo de Israel, filho de Deus vivo, com medo desse cabra aí. Não, pô, a gente serve a Deus. Por que esses caras estão com medo? Foi quando ele falou, não, eu vou, se tá todo mundo com medo, eu vou. Quando ele chegou perto de Saul para pedir a armadura, né, para ir, Saul já conhecia ele, por isso que Saul desceu, né, ele é um homem de Deus, ele tocava harpa aqui, né, mas não tem ninguém, então vai você mesmo. Aí Saul, não, vai, mas toma aqui a roupa ainda, né, ele tentou vestir, não serviu, aí ele pegou lá a funda e as pedrinhas e matou o gigante e deu vitória para o povo de Israel. Com isso veio uma recompensa, né, quando ele derrotou Golias, qual que foi as recompensas recebidas por Davi? Alguém para me responder? Livre de impor ele, a família dele, né? Casava com a filha, como é que chamava? Mical. E se tornar chefe dos exércitos do povo de Israel, ok? E naquele momento a vida dele deu um salto enorme, né? Ele se casou com a princesa, chamada Mical, se tornou chefe do exército do povo de Israel, tá? E com isso ele ia guerra atrás de guerra, batalha, e com isso ele foi se tornando conhecido demais. Davi, um homem que tinha bom aspecto, era gentil, não era homem de guerra, se tornou o maior homem de guerra que havia em Israel. E a fama dele foi crescendo de sobremaneira, ao ponto deles fazerem músicas para Davi. E as músicas, de certa forma, afrontavam Saul. Por quê? Porque as músicas falavam assim, Saul matou milhares, Davi matou centenas de milhares,
Saul matou 10 mil, Davi matou 1 milhão, e essas as músicas, né? E com isso, Saul, cheio de espírito mal no corpo, já foi irando, falou, esse demoniado, falou, esse homem vai querer tomar meu trono, porque ele está ficando conhecido. Se ele quiser juntar o exército e vir cá roubar meu trono, ele vai conseguir, sem saber que Davi era ungido, tá? Se soubesse, ele é pior ainda. Tem. Eu dou ver filme, hein? Tem uma série que parece aí. Tem uma série muito boa, rapaz. Chama que? Casa de Davi, já viu? Nossa, muito boa. Gostei demais dessa série. Davi foi o quê? A ungida não, né? Foi na missa. Aí, não, mas é esse mesmo, Juninho, tá certo. Aí, Saul tentou perseguir Davi, porque o Senhor vai querer tomar meu trono. Foi quando Davi começou a fugir de Saul, né? Com medo de morrer, ok? Davi, ele tinha um exército, tinha um monte de homem de confiança, confiava nele, era um homem poderoso. Se ele quiser montar uma rebelião e contra Saul, ia criar uma guerra, uma bagunça, só que a chance de dividir o povo de Israel seria muito grande. A gente vai ver que houve consequências no futuro, né? Ele começou a fugir de Saul frequentemente. Aí que começa, que Davi, ele começa a provar que ele era um santo homem de Deus e homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele fugindo de Saul, ele teve várias oportunidades de matar Saul. Ele teve várias oportunidades de poder matar Saul e se tornar rei em Israel. Olha a mentalidade de Davi. Olha a mentalidade de Davi. Davi era chefe do exército. Davi tinha muitos homens de confiança que o seguiam e que o serviam. Foi ungido como rei em Israel pelo sumo sacerdote Samuel. Então ele tinha autonomia do exército, tinha confiança de alguns do povo de Israel, não todos. Ele tinha autonomia de Deus, porque Deus havia ungido. Ele tinha autonomia do próprio sumo sacerdote Samuel. Ele poderia muito bem matar Saul e se tornar rei. Pô, Deus já me deu autoridade para isso. Poderia muito bem. Teve tantas oportunidades que uma certa feita ele escondeu em um lugar. Escondeu não. O povo o exército de Saul perseguindo ele, chegou de noite, eles cansaram, né? Obviamente. Entraram para dentro da caverna e foi todo mundo dormir. Saul, Davi passando ali com o exército dele também, o povo dele fugindo, ele ficou sabendo que Saul estava lá dentro. Ele foi lá dentro, viu Saul dormindo, de frente com Saul, dormindo, e não matou Saul. Em nenhum momento ele não matou, poderia ter matado Saul dormindo. Alguém falou com ele, você mata um homem, você tá ficando maluco, mata um homem, o homem tá aí na sua frente, mata um homem e vira rei em Israel. Igual que era a palavra de Davi. Você é doido? Como é que eu posso atentar contra o ungido do Senhor? Saul é ungido do Senhor, e você quer que eu mate um homem que foi ungido por Deus? Nunca. Eu vou continuar fugindo dele até Deus fazer alguma coisa, mas matar ele não vou. Né? Olha só, aí que ele foi começando a provar que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Olha o respeito que ele tinha e a fidelidade que ele tinha pela coroa, né? Pela coroa. Foi quando ele fugindo, a Bíblia diz que nessa fuga, né, o povo de Israel foi novamente para uma batalha, para uma guerra, né? E nessa guerra, né, a Bíblia diz que Samuel, Saul vendo que ia perder, Saul então se matou, né? Ele se matou e matou Jonatas, se matou também, para quê? Para não ficar envergonhado, para não dizer que eu acho que era Melequita, não lembro, não, Melequita era do povo, para não dizer que um inimigo, um cananeu, matou o rei de Israel, ele se matou e matou Jonatas. O Amalequita, que estava de cima do Davi na guerra, viu tudo isso acontecer. Ele correu para Davi, onde que Davi estava escondido juntamente com o exército, foi contar para Davi, um homem todo feliz, todo alegre, né? Davi, um homem que estava te perseguindo, estava querendo te matar, estava querendo o seu mal, acabou de se matar, morreu Jonathan, morreu ele, o homem, você pode ficar tranquilo. Assim, normalmente alguém se alegraria, né? Alguém falar, ganhamos, né? Graças a Deus, vou parar de fugir.
Pelo contrário, Davi se entristeceu e puniu a Amalequita. Se entristeceu e virou a Amalequita. Por que você está rindo? Sabe quando você tira a graça do cara? O cara está morrendo de rir. Por que você está rindo? Não, porque morreu lá o homem lá, tá perseguindo o senhor aí. Mas por que você está rindo? Não, porque o homem aconteceu isso lá e estava te perseguindo, eles podem ficar livre. Falou, você está rindo da desgraça de ungido do Senhor. Por conta disso, você vai ser punido por conta disso. Puniu a Amalequita e entrou em luto. Ele e o povo de Israel entrou em luto pelo homem que está perseguindo ele. Entrou em luto pela morte de Saul, tá? Em vez de comemorar, ele entrou em luto por conta disso. Olha que homem de Deus, né? Pois a gente, né? Vou aproveitar que tá todo mundo lá enfraquecido já, perdeu a guerra sem rei. Vou pegar e tomar conta de tudo. E essa é a história do primeiro livro de Samuel, tá? O primeiro Samuel acaba com a morte de Saul, ok? E Jonatas. O segundo livro de Samuel, ele começa com o reinado de Davi e foca apenas, tá? O segundo livro de Samuel foca apenas na história e na vida de Davi, ok? Bom, eu não vou estender muito a história de Davi, porque senão a gente vai ficar aí umas 10 aulas falando só sobre a ascensão de Davi, ok? Davi, ele foi ungido como rei, primeiro em Judá, porque a primeira tribo que aceitou Davi como rei foi em Judá. Davi não foi aceito de princípio as outras tribos de Israel, e nem lá na frente, tá? Por exemplo, a tribo de Judá, tanto é que foi por conta disso, dessa aceitação, que lá na frente você vai ver o povo de Israel se dividindo entre o povo do norte e o povo do sul, né? O povo do norte ficou com 10 tribos e o povo do sul ficou em 2 tribos, tá? E essa rincha começou desde de lá. Por quê? Porque um rei é uma monarquia, né? E tipo assim, se eu viro rei, quem tem que ser rei? Meu filho. E depois meu filho, o filho do meu filho, depois meu filho, o filho do meu filho. Quebrou totalmente isso, tá? Quebrou totalmente isso. Quando Saul era da tribo de Benjamim, né? Da tribo de Benjamim. Davi era da tribo de Judá, né? Davi se torna rei, quebra totalmente. Quem que era para ser rei? Alguém da tribo de Benjamim, não alguém da tribo de Judá. Então Davi, ele foi aceito como rei primeiro na tribo de Judá, ok? Depois ele foi aceito como rei perante todo o povo de Israel, tá? Porque a fama dele foi se tornando tão conhecida, ele trouxe paz para o povo, ele se tornou um homem vitorioso, então o povo foi obrigado a aceitar. Não, a gente precisa desse homem, porque esse homem está fazendo muita coisa boa para nós, trazendo Deus para a gente. A primeira decisão de Davi, quando virou rei de todo Israel, foi trazer a Arca da Aliança, tá? Que estava na casa de Abinadab, tá? Durante 20 anos na casa de Abinadab, foi trazer a Arca da Aliança para Israel. Aí que, olha, a gente falou a respeito da lei do Senhor, olha a lei do Senhor de novo. Como é que ele foi trazer a Arca da Aliança? Arrumou uns carros, botou 2 bois para trazer o carro, botou a Arca da Aliança num carro. Parece que Deus deixou ele pegar a Arca da Aliança, botar no carro, né, tudo isso, para depois matar o homem. Botou a Arca da Aliança no carro, aí no meio do caminho lá, os bois trotando, tropeça um, aí a Arca da Aliança começa a cair, aí o rapaz, eu acho que é Urias, né? Usar, ele pega e põe a mão nada ali para segurar. Olha que coisa boa, não vão deixar a Arca da Aliança cair, né? Só que quebrou a lei do Senhor, que ele não era da tribo de Levi, não podia colocar a mão. Colocou e morreu imediatamente, né? Davi ficou extremamente entristecido, né? Acabou de virar rei, a primeira decisão dele, coisa que Saul nunca fez, foi trazer a Arca da Aliança de volta. Você lembra que a Arca da Aliança se perdeu na época dos filisteus, né? Saul nem era rei, Saul virou rei, ficou sem a Arca da Aliança o tempo todo. Aí agora que Davi foi trazer a Arca da Aliança de volta, que era a personificação da presença de Deus, acontece, Uzá morre, né? Aí ele deixa a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom, né? Durante 3... Isso, Abinadab que saiu e deixa na casa de Obed-Edom durante 3 meses, né? E segue caminho, né? Aí depois ele descobre, o Obed-Edom está sendo abençoado lá, Davi, ó, traz a arca e aí ele pesquisa, né? Como é que deve trazer a arca de volta, né? Aí vê com o sacerdote e fala, ó, existe na lei do Senhor que só os levitas podem carregar a arca do Senhor, não pode ser carregado de qualquer forma. Aí manda levita, manda trazer a arca do Senhor a pé, no ombro, e a cada uma quantidade de passos lá, que eu não lembro quanto, oferecia um sacrifício ao Senhor. Dava essa quantidade de passos,
ofereci sacrifício ao Senhor. Essa quantidade de paz, ofereci sacrifício ao Senhor, ok? E chega com a Arca da Aliança, finalmente, no centro de Israel e trata a Arca da Aliança como personificação da presença de Deus, tá? E ele traz a presença de Deus de volta para o povo de Israel, tá? Foi quando existe uma história que ele chega pulando, feliz, arranca a roupa de rei, aí Mical, que é filha do rei maldoso lá, filho de Saul, fica bravo com ele, fala, o senhor é o rei, o senhor se comportou desse jeito. Ele fala, não, mas eu estou dançando na presença do Senhor, e ponto final, e traz a presença de Deus, e o seu reino é estabelecido, tá? E por conta disso, uma promessa é feita a Davi, né? Igual que a promessa é feita a Davi, que da descendência dele será irá aparecer um reino que subsistirá por toda eternidade, ok? E este reino é de quase. Esse reino é de Jesus, gente. Esse reino é de Jesus. Salomão não viveu eternamente, não. Salomão não viveu para sempre, não. Salomão morreu. É Davi que veio, Jesus que veio para criar o reino para viver eternamente. E não ainda, né? Mas futuramente. Porque Jesus é da descendência de Davi, né? Lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus é filho de Davi. Isso, é por isso que ele é o leão da tribo de Judá também, da tribo de Judá. Foi aí que ele recebe a promessa, porque estabeleceu o presidente. Só que ele, como todo homem, como todo ser humano, tem as suas falhas. Aí deu início à sua queda, tá? A primeira queda de Davi, né, eu acho interessante que a Bíblia não faz questão de esconder os pecados cometidos por Davi. A gente vê os pecados de Davi aparecendo tanto no livro de Samuel, de forma detalhada, como no livro de Crônicas também, tá? O livro de Crônicas, olha só, o livro de Crônicas foi escrito para trazer esperança para o povo remanescente, que está voltando do cativeiro babilônico para Israel. E eles mesmo assim colocaram o pecado de Davi, para mostrar que Davi era pecador também, era um ser humano qualquer um. Só que mesmo assim, Davi não foi rejeitado por Deus por conta dos seus pecados. O primeiro pecado cometido por ele, que é um dos mais conhecidos, é o pecado de adultério com Betseba, né? Betseba ou Batseba que fala, né? Batseba, tá? Ele estava lá, né? Mandou todo mundo lá para a guerra lá. Ele foi andar sem camisa lá, achando que estava gostoso lá em cima dos muros lá, né? Do templo lá. Aí viu a mulher do cara lá e falou: vamos pegar essa mulher para mim. Pegou a mulher dele para ele, tá? E pegou a mulher dele. Só que teve consequência. Ele engravidou a Batseba, né? A Batseba falou: o que a gente vai fazer com Batseba? Aí que entra o segundo pecado, né? Ele chama Urias e fala: olha só a estratégia do homem. Urias, vai, rapaz. Tá todo mundo na guerra lá. Urias, vai para casa, se deita com a sua mulher lá, curte sua noite com a sua mulher lá, depois você volta para a guerra. Por quê? Porque depois que a mulher aparecer grávida, vai falar que o filho é de Urias, né? Não é meu, né? Vai lá e curte sua guerra. Não, vai lá. A Urias fala: não, eu não posso. Como é que eu posso aceitar, sabendo que os meus irmãos israelitas estão na guerra e eu tendo minha noite de núpcia com a minha mulher? Não, eu vou ficar aqui plantada em frente ao templo como homem fiel. Né? E ficou lá, Davi não conseguiu dormir de noite, ficou plantado em frente ao templo lá, tal. Chamou o chefe do exército, que era chamado Joabe, tá? O nome do chefe do exército chama Joabe, que era também um homem extremamente poderoso em guerra, batalha, a gente vai ver mais para frente também, tá? E assim como Davi era para Saul, Joabe era para Davi também, era um homem muito forte em batalha. Chamou o Joabe e falou: ó, pega Urias e põe ele de frente de guerra. Ah, mas senhor, ele é fraquinho? Não, mas põe ele lá na frente. Por quê? Para ser o primeiro a morrer lá com o peão na frente de todo mundo, né? E pronto. Foi dito feito. Botou Urias lá na frente lá e Urias morreu, né? Morreu, né? Quando ele morreu, dias depois, Davi pegou e Batseba e assumiu como esposa, tá? E como ela estava grávida, todo mundo ia falar: não, a filha é de Davi, né? Davi engravidou ela depois que se uniu com ela, ok? Eu acho que ela tinha antes dele. Não, doido, pode não, doido. Aí tu ia dar na cara. Aí dando na cara, tá? Foi quando ele uniu com a Batseba depois da morte de Urias, né? Então foi dois pecados cometidos aí, gravíssimos, né? O assassinato de Urias, tá? E o pecado de adultério com Batseba, tá?
Davi já tinha feito o enxoval do filho, bonitinho. Já tinha feito tudo, né? Que bonitinho, vou ter o filho. Já tinha baixado na cabeça dele, eu vou ser pai novamente, feliz da vida, fico com Batsaba, tal. Aí, de repente, vai um profetinho na casa dele lá, Natan. Deixa eu te contar uma história pro senhor. Imagina um homem que tinha muitas... Um homem que tinha muita... homem que tinha muito gado. Imagina, homem de muito gado. Ele vê lá o gado de um único homem pobre lá, tadinho, só tinha o gadinho dele. Ele pega o gado dele pra ele. O que o senhor merece? Não, merece a morte. Um desse merece ser punido, morto, tal. Me fala quem que eu vou atrás do homem. Não, merece a morte. Natan, esse homem é tu. Toma o susto, falando. Ih, rapaz, você acha que ele ficou preocupado com o Natan contar pros outros? A Natan vai contar pros outros, a minha fome vai ser destruída. Não. Davi ficou com pecado, com erro, com a falha, né? Com aquilo que ele estava... Até então ele estava cego, né? É aquilo que a gente cometeu. Se não teve punição, Deus aceitou a minha conduta, passei uma borracha por cima, Urias já morreu, então estou de bem com o Senhor. Né? Urias já morreu, estou de bem com o Senhor. Né? Casei com Batseba, então agora estou tranquilo. Tá? Estou tranquilo com o Senhor. Então ele foi para uma sala, né, rasgou as suas vestes, né? Foi quando ele escreveu o Salmo 51, dizendo: em pecado fui gerado, o Senhor me perdoa, rasgou suas vestes, ficou lá 3 dias sem comer, sem beber, chorando. E aí que está uma grande diferença. A gente vê, segundo a Bíblia, que Davi foi perdoado. O pecado de Saul, gente, foi oferecer sacrifício ao Senhor. Oferecer sacrifício ao Senhor, coisa boa. Saul não adulterou. Saul não assassinou outra pessoa. Por que Davi foi perdoado e Saul não? O pecado de Davi foi pior do que o pecado de Saul. O pecado de Davi foi pior do que o pecado de Davi. Ele adulterou, matou um homem de sua própria confiança, que era Urias, né? Um homem que era fiel a ele. Saul não. Saul foi oferecer sacrifício ao Senhor, né? Oferecer sacrifício ao Senhor, poupou algumas ovelhas, mas nada de adultério, de assassinato. E tava, por que Davi foi perdoado e Saul não? Olha a oração. Saul se arrependeu depois que Samuel disse para ele: o seu reino não subsistirá mais. Ele falou: se eu não vou ter reino, eu não vou ter nada. Meu Deus, eu não posso perder meu reino, não posso perder minha vida, não posso perder o que eu tenho, não posso perder a coroa, não posso perder o dinheiro. E Davi falou na oração dele: meu Deus, Senhor, tira tudo, tudo, tira minha coroa, tira meu dinheiro, tira meu reino, tira tudo de mim. Só não me tira a presença. A diferença também era que esse pecado que ele cometia, realmente ele não cometia aquele pecado novamente. Mas Saul também não. Depois não mais adulterou. A gente não sabe. Eu entendi o que você falou. Mas Saul. Saul pecou a primeira vez, ele ofereceu sacrifício. E o segundo pecado dele também teve. Mas não foi ele. Ele, no segundo pecado, ele salvou os boi lá para Samuel oferecer sacrifício. Não foi para ele oferecer sacrifício. Né? Então, assim, mas a questão não é o pecado. A questão é o arrependimento em cima de quê? Né? Você se arrependeu por conta das consequências ou você se arrependeu por conta da consciência daquilo que é errado? Entendeu? O que Davi falou? Senhor, eu não quero coroa, não. Você pode tirar tudo de mim, pode tirar meu reino, pode tirar tudo de mim, mas não me tira a sua presença. Saul perdeu a presença e não estava nem aí. O Espírito Santo se afastou dele, não estava nem aí. O importante é que manteve a coroa, manteve o reino, manteve o trono. Ele se arrependeu depois que falou que ele, o teu reino não subsistirá para sempre. Meu Deus, já era. O que eu vou fazer com isso? Entendeu? Foi por conta daquilo que ele perdeu, não daquilo que... É claro que os dois iam perder alguma coisa, né? Mas o foco de Saul era na matéria, no material, no bem material, na riqueza que ele tinha. Davi não, o foco dele era na presença de Deus. O que importa para mim é a presença de Deus, porque o resto não importa mais. Então, por que Davi foi perdoado? Porque Davi falou: Senhor, eu quero a sua presença. Ele focou na presença, tá? E Saul não, focou no reino. Mas não pense tu que não tem consequência. Tem consequência, né? Mas o filho ele não estava nem aí. Claro que estava, ele tinha feito um enxoval pro filho, tinha feito tudo, já tinha passado meses depois do pecado.
Tipo assim, então já estava acostumado com a ideia de ser pai da filha de Batseba, tudo direitinho, já tinha passado meses, né? E Deus falou com ele, não, então o filho vai morrer. E o filho morreu. Não, vou falar isso agora, terceiro pecado. Terceiro pecado. As pais não se afastarão de ti. E é interessantíssimo esse pecado, né? Não falar interessante, não no sentido bom, né? Aí entra o terceiro pecado dele. Qual que é o terceiro erro que ocasionou a queda, né? Não foi pecado dele, mas ocasionou a queda, né? Foi a rebelião criada pelo seu filho Absalão, né? Absalão, né? Não vou entrar em detalhes da história, né? Mas Absalão foi o quê? Absalão é irmão de uma filha de Davi, né? Aí o filho de Davi estrupou aquela menina, né? Aí Absalão, ele criou uma reunião, né? Aí chamou esse cara, um monte de gente, tudo, e matou todo mundo ali, né? E com isso ele foi expulso do reino, foi vindo fora do reino. De repente ele começou a vir para o reino e ficava na porta, porque Davi ficou muito atarefado como rei, ficou muito atarefado, e ele começou a ficar esperando na porta de Jerusalém. Então ele passava ali e falava, o que o senhor quer com o rei? Não quero ensaçar, mas o rei não consegue resolver. Não, mas eu consegui resolver para você, né? Ele começou a reunir, né, pessoas. Foi aí que criou rebelião contra o reino de Davi. Aí que eu falei, né? Por que a rebelião foi criada? Pelas 10 tribos. Que 10 tribos? Que futuramente se tornou tribo do norte, que não aceitaram Davi, aceitavam Davi no trono pela paz que ele, e o conforto que ele trazia, mas não aceitavam que o rei tinha que ser alguém da tribo de Judá. Na cabeça deles, já que o Saul deixou de ser rei, era para continuar a sequência de rei da tribo de Benjamim, mas não podia ser da tribo de Judá. Foi quando eles começaram a se reunir contra Absalão. Já viu aquele ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Né? Então vamos unir com Absalão. Absalão vai com Davi e nós vamos ter um novo rei e pronto. Né? Foi quando Absalão começou a perseguir Davi. E a tropa de Absalão era maior do que a tropa do próprio rei Davi. Por quê? Porque ele tinha 10 tribos. Davi tinha só Judá, né? E uma outra ali. Aí Davi começou a se esconder entre as tribos de Judá, juntamente com seu exército, fugindo de Absalão. Davi, olha só, outra vez, como era um homem de Deus. Era filho de Davi. Davi não queria matar Absalão. Davi não se atentou contra Absalão. Davi, ele só pensava, vamos fugir até que alguma coisa aconteça. Vamos fugir até que alguma coisa aconteça. Fugindo, de repente, surgiu notícia, chegou perto do general de guerra, né, Joabe, falou, Joabe, ó, tem chegou perto de Joabe, nós encontramos Absalão. Absalão está no campo lá sozinho. É a oportunidade perfeita para nós salvar o rei Davi. Joabe foi lá, sem que Davi soubesse, porque se Davi soubesse, Davi não ia permitir. Joabe foi lá e matou Absalão, né? Que era um general de guerra de Davi. Matou Absalão. Chegou e falou, Davi, você pode ficar tranquilo, seu menino lá morreu. O menino estava querendo matar o seu... Davi chorou amargamente, ficou entristecido por ter pedido Absalão, mas voltou para o reino, né? E foi aí que Davi já estava começando a ficar velho já, entendeu? Estava querendo passar o reino para outro já, para o seu filho Salomão e por aí vai, ok? Aí, quando ele começou a morrer. Houve uma pequena rebelião depois também, quando Salomão se tornou rei, mas aí foi com Salomão e a gente vai tratar isso na próxima aula, tá? Mas só para os irmãos entenderem, né? Como que funcionou a mentalidade de Davi em relação ao general Joabe, em relação a Absalão, tá? Joabe matou Absalão, Davi deu continuidade ao seu reino, Joabe continuou sendo um general de guerra, muito poderoso. Davi não matou Joabe, não se atentou contra Joabe, não lutou com Joabe, porque até então Joabe fez uma coisa que qualquer um talvez faria, né? Que era salvar o rei do seu próprio filho, Absalão, né? E Joabe era um homem muito fiel a Davi, né? Um homem muito fiel que trouxe muitas conquistas, muitas vitórias para o rei de Israel. É um homem que acompanhou Davi. Davi foi perseguido, Joabe estava do lado de Davi o tempo todo, acompanhou Davi até o último minuto, tá? Mas Davi, antes de morrer, ele deu algumas instruções para alguém que se tornaria rei em Israel, que é Salomão, que Davi escolheu como o rei de Israel, que Salomão também era filho de Batseba, tá? Um dos filhos de Batseba, né? Igual que era o conselho de Davi. Filho, eu não pude fazer isso, mas assim que você se tornar rei, mata Joabe. E foi o que Salomão fez. Assim que Salomão se tornou rei, ele matou Joabe em nome do próprio rei Davi, porque Davi não tinha coragem de fazer isso. Eu não tenho coragem de fazer isso, mas eu preciso vingar a morte do seu filho Absalão, né? E como ele é teu irmão,
deveria tomar o trono para ele. Não, muito difícil, né? Davi já tinha tirado ele do... Tiveram outras pessoas mortas. Como assim? Foi ele que matou outros guerreiros assim, também importantes ou não? Não. É que, tipo assim, ele teve uma rebelião, né? Um outro filho de Davi, ele começou a querer virar rei, percebeu que o pai dele estava doente, né? Aí juntou um grupo de pessoas e fez uma rebelião aí para se tornar rei em Israel, né? Meu pai tá doente, eu vou virar rei no lugar do meu pai já não tá aguentando mais, sem o aval do pai dele e tudo. Foi aí quando Betseba começou a mexer os pauzinhos, né? Betseba começou a falar com Salomão, fala com seu filho, fala com seu pai, porque seu pai falou que eu sei que vai virar rei, e eu esqueci o nome do rapaz. Fala que seu pai é mais fulano de tal, que é filho de Davi, tá querendo virar rei no seu lugar, fala que seu pai quer você virar rei. Fala que seu pai quer virar rei e tudo. Aí foi quando Davi fez um testamento direitinho, né? Salomão vai virar rei e tal. Anunciou Salomão como rei. É assim, né? Dentro dessa rebelião, eles não lembro se mata ele. Eu acho que sim, mas não foi Salomão de forma direta, né? Eu acho que prende ele, mata ele porque ele queria ser rei e tudo. Mas a ordem de Davi direta foi para Joabe, para vingar a morte do seu filho Absalão, ok? Mata Joabe, porque eu não tive coragem de matar ele, eu não posso fazer isso, porque ele foi fiel a mim por muito tempo, mas eu preciso vingar a morte do seu irmão por tudo que aconteceu. E na época tinha muito isso, né? Na época o pessoal valorizava muito o ego, né? Tipo assim, se você fez um mal contra a minha família e deixar você isento, aí vai dar liberdade para qualquer um fazer isso de novo, né? Então eu preciso provar e mostrar que a minha família é acima de qualquer coisa, né? Tipo isso, né? Havia um ego, então mata ele para vingar a morte de Absalão, mesmo ele tendo feito coisas boas, ok? Então a gente vê que Davi, né? Aí acaba o segundo livro de Samuel, tá? Com a morte de Davi e inicia o livro dos reis com Salomão virando rei em Israel. Mas a gente vê que Davi teve muitas decadências ao longo do seu reinado, né? Teve coisas ruins, teve pecado, teve rebelião e por aí. Mas em nenhum momento ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, tá? Nenhum momento. Ele era um amigo realmente íntimo de Deus. Existe até um salmo que o próprio Deus falando, né? Achei a Davi o meu servo, e com meu santo óleo ou ungi, né? Quando Deus fala a respeito de Davi, achei a Davi, parece que uma criança achando o brinquedo que tanto procurava, aí abre um sorriso grandão no rosto e fala, achei o brinquedo que eu procurava, né? Como Deus pode procurar alguma coisa, né? Então Deus não achou no sentido de procurar, Deus achou no sentido de se alegrar. Tipo assim, eu me alegrei com Davi, porque eu encontrei um homem segundo o meu coração, ok? Então este é a narrativa do primeiro e segundo livro de Samuel, tá? De forma resumida, mas deu para todo mundo entender, amém? Alguma pergunta?